Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, de probabilidade, né? Dentro das empresas, muitas vezes a gente não consegue entender qual é a probabilidade de um erro acontecer ou alguma medida fora de um especificado ou fora de um limite de controle do nosso processo. Nós não conseguimos detectar a probabilidade daquilo ali acontecer. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como se calcula a probabilidade e depois eu vou fazer uma demonstração no Minitab para vocês de como podemos calcular a probabilidade lá no Minitab, ok? Bom, como vocês podem ver nessa figura inicial aqui, nós temos o zero, que seria a minha média, tá? E eu tenho aqui um valor de z, ok? E o restante, né, vamos dizer, de z até o infinito, eu tenho o que eu chamo de probabilidade. Tudo bem? Bom, como encontrar esse z? O que seria esse z? São os valores que você, os limites, os valores que você está procurando, ok? Bom, seguindo aqui, ó. Então lá, para o procedimento, né, para determinada área, utilizamos uma tabela de normal reduzida. É o seguinte, primeiro passo, pessoal, antes da gente prosseguir aqui, eu só vou poder analisar quando a distribuição do meu processo for normal. O que é isso? Quando ele fizer essa curva aqui, né, e essa curva for simétrica. Se eu for fazer um histograma e fizer essa curva, ela tem que ter simetria. E referente à minha média, o que eu tiver do lado esquerdo, eu também tenho que ter do lado direito, tá? Isso é simetria. Quando você não tem essa simetria, nós falamos que a curva ela é assimétrica e aí ela não tem uma distribuição normal. Tudo bem? Bom, aqui ó, eu tenho a minha média, eu tenho x1 e x2, qualquer valor, tá? Já nós vamos fazer um exercício para que vocês possam entender da onde que é esses valores, o que seria esse valor. Quando eu falo de Z1 e Z2, é referente a esses valores, ó. Quando eu vou encontrar o meu Z, aqui no caso, como eu tenho limites, né, o mínimo e o máximo, eu vou ter Z1 e Z2. Se eu tivesse só o máximo, eu teria só um Z a encontrar. Nesse caso aqui eu tenho os dois, ok? Então lá, qual seria a fórmula para encontrar o Z1? Que seria, no caso aqui, o primeiro limite que eu estou procurando. Seria o valor de x1 menos a minha média dividido pelo meu desvio padrão. Ok? Depois, para Z2, mesma coisa. x2 menos a minha média dividido pelo meu desvio padrão. Ok? Seguindo. No entanto, né, os valores de Z1 e Z2 estão numa tabela. Eu já vou apresentar a tabela para vocês, tá? Para que eu possa determinar o meu PZ1 e o meu PZ2, tá? Para que eu possa fazer o cálculo. Então, quando eu encontrei lá o meu Z1 e Z2, ele vai me direcionar para uma tabela, né? Essa tabela é uma tabela de proporção, né? De porcentagem em que eu estou trabalhando, tá? Então a área, no caso ali do que eu estou estudando, vai ficar igual, ó, porcentagem dela vai ser igual a PZ1 menos PZ2, ok? A tabelinha que nós estávamos conversando é essa daqui, pessoal. Então lá, a tabela A1, né, na área de distribuição normal, então eu tenho os dados trabalhando nessa tabela aqui. Tá? Quando eu encontro o valor de Z, né, como ele está aqui, ó, Z igual a 1,52. O que ele está falando para mim? Olha, 1,5, que é a primeira casa aqui, ó, né, onde tem o Z aqui, ó. Então ele trabalha com uma casa decimal, ok? Então 1,5 tá aqui. E aí ele tem a segunda casa decimal, que é 2. Então eu vou nessa aqui, ó, x.xx2, que corresponde, que corresponde à terceira casa aqui. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que o meu PZ
ele é de 0,0643, que é o que eu tenho o valor aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exercício para que a gente possa entender melhor como que eu calculo essa probabilidade. O exemplo é o seguinte: em uma certa região, a temperatura no mês de dezembro é distribuída normalmente em torno de uma temperatura média, então ele já me deu a média de 24 graus, com desvio padrão de 3 graus, e ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrer temperaturas entre 30 e 32 graus? Reparem que o 30 é o meu x1 e o 32 graus é o meu x2. Então temos a seguinte condição: x1 é igual a 30, x2 32. Determinando o z1 e o z2, fica assim: z1 30 menos 24 dividido por 3, porque é o x menos a média dividido pelo desvio padrão, que é igual a 2. No meu z2 vai ficar x 32 menos a média 24 dividido pelo meu desvio padrão, que é 3, que vai ficar no valor de 266. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida, coloque aí embaixo que eu vou esclarecendo para vocês, ok? Então, seguindo aqui a minha tabela, tá? Bom, o primeiro valor de Z1 que eu encontrei foi 2,00. Então, vamos lá, pela primeira na linha Z, 2,0, ok? A segunda casa decimal é 0 também, então ele vai lá para a primeira. O meu primeiro valor de Z1, né, que daí ficaria PZ1, vai ficar 0,0228. O Z2, 2,66 foi o Z2 que eu encontrei. Então ele vai ficar assim: 2,6 em Z, e a segunda casa decimal é 6. Então olha lá onde ele vai encontrar, ó, em x.x6, que vai me dar um valor de 0,0039. Tudo bem? Como que ficaria então, pessoal? Olha lá, eu encontrei o valor de PZ1 e PZ2. Z1 0,0228 e PZ2 0,0039. Então a área que eu estou encontrando vai ficar PZ1 menos PZ2, que é igual 0,0228 menos 0,039. O meu P, o meu valor P é de 0,0189. O que é esse valor, pessoal, de 0,089? Esse valor é o seguinte: se você multiplicar isso daqui por 100, você vai ter a probabilidade de acontecer temperaturas entre 30 e 32 graus. A sua probabilidade é de 1,89% de ocorrerem temperaturas de 30 a 32 graus. Ok? Então, quando você achou esse P, é só multiplicar ele por 100 que você já tem a sua probabilidade de acontecer. Ok? Bom, esse método que eu mostrei para vocês é para fazer na mão, cálculo na mão. Lógico que no Minitab ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido para você calcular, né? Vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer esse cálculo. Bom, aqui no Minitab, né, eu vou vir aqui em gráficos, tá? Depois vem aqui, ó, gráfico de distribuição de probabilidade, ok? Ele vai abrir para mim aqui, ó. Você quer visualizar o valor único, variar parâmetros, duas distribuições ou visualizar probabilidade? Opa, aqui, né? Eu quero visualizar uma probabilidade. É isso que eu preciso. Ok. Ótimo. O que ele pede aqui para você? Pede a média. Qual que era a média
do nosso exercício, vamos voltar lá um pouquinho. Aí, a média do nosso exercício, que é a temperatura, é 24 graus. Então, eu vou colocar aqui 24. Qual é o meu desvio padrão? 3 graus. Então, eu vou colocar aqui 3. Ok? Bom, essa área já está preenchida, pessoal. Agora eu vou aqui na área sombreada. Essa área sombreada, ele fala para mim, ó, você quer calcular para a sua direita, para a sua esquerda, as duas laterais ou o meio? Eu vou pegar o meio porque ele vai permitir que eu coloque o x1 e o x2, tá? Aqui ele pede para que eu coloque a probabilidade, mas eu tenho aqui a opção de colocar lá o valor de x, né? Que é o que eu quero trabalhar, né? Qual é o valor do meu x1? Vamos voltar lá. x1 é 30, x2 32. Então x1 30, x2 32. OK? OK. E pronto, pessoal. Ele já calculou para mim e deu aqui, ó. Lembra esse valor que a gente foi buscar lá na tabelinha lá? Todos os cálculos que nós fizemos, o Minitab veio e já jogou aqui a probabilidade de acontecer de 1,892% de probabilidade de acontecer temperaturas entre 30 e 32 graus. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloque aí embaixo que eu respondo para vocês. Ok? Se inscrevam no canal. E semana que vem estamos com matéria nova aí, mais novidades para vocês, ok? Um grande abraço, até a próxima.